Fala galera, estamos começando mais um episódio do Papo de Gigantes, episódio de número 3. E hoje estamos com, não é um gigante, hoje é uma gigante, a primeira mulher convidada do Papo de Gigantes, porque o Papo de Gigantes não tem preconceito e acima de tudo ele impulsiona e ajuda, ele quer ver mais mulheres prosperar e o empoderamento feminino também, né? Bom, sem mais delongas, vamos iniciar o Papo de Gigantes e eu vou apresentar a convidada para vocês, tá? Ela, que é mãe da Brenda e mãe do Bernardo, formada em Direito, MBA em Gestão de Recursos Humanos, MBA em Gestão Empresarial, formada conselheira de administração, ex-praticante de paraglider, eu acho, né? Viajante de paixão, já viajou para mais de 30 países e presidente e CEO da Costaneira. Seja bem-vinda, Carol Mulher. Muito obrigado, é uma alegria estar aqui, bater esse papo contigo e contar um pouquinho aí da minha história. Bacana, show. E até para reiterar, né, o propósito, a gente estava conversando agora nos bastidores, o propósito do podcast, qual é o objetivo do podcast, né? De certa forma, ajudar o máximo de pessoas possível, pessoas que estão passando por desafios nas suas empresas, pessoas que estão passando por desafios daqui um pouco na sua vida pessoal, pessoas que falta um mentor e às vezes um conselho, um desafio que alguém aqui passou, o convidado vai passar para ele um desafio na vida, na maternidade, né, na empresa, nos negócios, pode ser uma virada de chave. E olha que interessante, esse é o propósito do podcast, só que ele já transformou uma pessoa, e essa pessoa fui eu. No último bate-papo que nós tivemos, né, no episódio número 2, teve uma conversa muito interessante, e eu estava passando por alguns desafios. E na conversa que eu tive com ele, depois assistindo mais 2, 3 vezes o episódio, eu resolvi tomar algumas decisões da minha vida, e foram muito importantes, né, que foi abrir os meus próprios negócios. Então já está transformando uma pessoa, e quem diria? Eu mesmo, né? Então que bom, que legal. Bom, Carol, vamos começar então esse bate-papo. Tu quer se apresentar? Quem é a Carol? Para quem não te conhece, Carol, quem é a Carol? Olha, para quem não me conhece, então, eu sou, acho que, primeiro de tudo que me apresenta é ser mãe, né, do Bernardo e da Brenda, porque a família, eu acho que é a base de tudo, é um grande alicerce, e é o que muitas vezes nos move a buscar mais, a se tornar uma pessoa melhor, né? E então, desde que eu me tornei mãe, é uma realização muito grande para mim. Meus filhos hoje são o que me motiva a correr atrás dos meus sonhos, o que me faz ainda ter sonhos grandiosos para estar buscando melhorar, porque eu já tenho uma carreira consolidada, né? Já estou na meia idade, então já vivi muitas coisas e percebo a importância que tem a estrutura familiar, o apoio que eu tenho e olhar para eles e ver eles se desenvolvendo agora chegando na adolescência, assim, é algo muito bacana. E na parte profissional, então, né, tô aí à frente da Costaneira, que é um orgulho muito grande, porque eu represento a terceira geração da família à frente dos negócios, é uma empresa com 74 anos completados agora, em 2023, o que também é uma responsabilidade enorme, né, mas que motiva a estar sempre buscando algo novo, buscando estratégias, olhando para fora, vendo o que a gente pode fazer para melhorar e para levar aí a companhia, né, para a próxima geração que tá vindo aí. Sabe que algo que tu falou, tudo que tu comentou para mim, né, até quero dizer aqui que tá batendo o recorde de áudio que eu já recebi em toda a minha vida. o recorde era 11 minutos e 11 segundos. Olha. De um cliente meu. E tu mandou, eu pedi pra Carol fazer um breve resumo da vida dela, como eu não conheço a Carol há muito tempo, né, Carol? Então isso também é uma oportunidade de a gente se conhecer melhor, né? Exato. Eu pedi para ela me mandar um áudio explicando
um pouco mais da vida dela, os hobbies, quem é a Carol, o que ela fez lá na infância até hoje, né? E aí ela me mandou um áudio ontem de 11 minutos e 53 segundos. Olha aí. Se nós formos seguir essa linha, eu fiz um cardio hoje escutando o áudio dela. Brincadeira. Mas eu acho que é importante, né? Porque quando a gente consegue falar, né? Consequentemente, a gente vai conseguir transmitir para o pessoal de uma forma melhor e mais assertiva, né? E algo que tu falou para mim, que eu achei muito importante, tu falou de tudo. Desde da tua carreira como estudante, né? Desde a tua carreira como profissional, na área profissional, mas tu mencionou algo que eu nunca tinha ouvido de mulher falar isso, sabe? Você falou que quando teve uma promoção lá no banco, se eu não me engano, né? Tu teve filho, tu teve a primeira filha, né? No qual era um projeto que tu queria muito. Então, hoje, a atualidade, eu vejo cada vez menos as meninas hoje, que estão se tornando mulheres, né? Querendo e tendo esse desejo de ser mãe. Não sei se tu já conversa mais com mulheres, já deve também ter percebido ou algo do tipo, mas normalmente eu converso com essas meninas mais jovens, de 20 a 22, 23 anos, poucas têm o desejo de ser mãe. Talvez eu vá discordar um pouquinho contigo em relação a isso. Eu acho que muitas mulheres, meninas, têm desejo de ser mãe, porém, cada vez mais estão postergando esse momento, porque primeiro entendem que deve se dedicar à carreira, ao estudo, né? E que talvez uma maternidade precoce pudesse não permitir que ela tenha as melhores opções ou que se dê tão bem na vida, enfim. Eu acho que por mais que esse desejo aconteça, ele é guardadinho lá, 7 chaves para o momento ideal, para o momento oportuno, que muitas vezes vem cada vez mais demorando, e a gente vê aí muita gente esperando o momento, e muitas mulheres sendo mãe aos 40, né, Sim. depois dos 30, entre 30 e 40 anos, que já tá com a sua carreira mais estabilizada, já entendeu o que quer da vida, enfim, e não tão jovens, né, mas pra mim foi diferente, eu sempre tive desejo de ser mãe, desde pequenininha já brincava ali com as bonecas e já entendia que era algo muito forte para mim esse desejo. E eu sempre fui muito organizada, e até para isso eu desenhei assim na minha carreira quando seria o momento ideal, e deu tudo muito certo como planejado. Então foi de fato um planejamento? Foi. E o que impactou isso na tua vida? Porque concordo contigo que realmente muita mulher tem esse desejo daqui um pouco mais profundo, mas acaba procrastinando pelo fato de achar, e realmente não acho, né? É algo que acontece, né? Porque pro homem é muito mais fácil, né? Não é ele que fica com a criança ali 9 meses, muda toda a vida de uma mulher, né? O homem, ele vira pai, com base em quem já é pai e já me falou, depois que a criança nasce de fato. Aí ele tem a percepção que, pô, realmente eu sou... Tá mudando alguma coisa, né? Verdade. Mas a mulher, ela já, desde a barriga até o nascimento, ela já muda, uma transformação, né? Muito grande. Transformação. E precisa ter um preparo para isso, né? Então tá... Emocional e financeiro também, das né? duas formas, Exato. O que me levou a entender que era o momento ideal é porque eu e meu esposo, a gente já estava casado, já tinha a nossa casa, já tinha uma base para isso acontecer, a gente tinha os pais vivos, né, que poderiam nos ajudar. Acho que também ter um entorno familiar que te ajude, melhora na percepção de tu estar seguro para aquele momento. Então, a gente estava com um momento favorável em todos os meios, assim. E foi perfeito, foi maravilhoso. Então, deu tudo muito certo, né? E nossos filhos tiveram todo esse suporte da família, tanto dele quanto minha, então foi muito bom. Que idade eles têm? Hoje, a Brenda tem 12 anos e o Bernardo tem 10 anos. Também foi planejado eles nascerem pertinho, assim, porque a gente gostaria de ter esse momento os dois juntos, né? Dedicar para as crianças e que eles pudessem... crescer juntos, sendo muito amigos, próximos, e deu certo isso também, porque hoje eles se ajudam e vivem as mesmas fases juntos, desde sempre, assistiam os mesmos desenhos, os mesmos filmes, agora tem o mesmo grupo de amigos, e isso é bem legal. Ciclo, né? Que legal, que legal, e vão pra escola juntos, fazem tudo juntos, né? E pra ti mudou... Normalmente, eu acompanho alguns pais, assim, que falam, depois que eu tive filho, depois que nasceu o meu filho ou filha, né? Cara, não tem como tu errar mais, né? Então, assim, me motivou a trabalhar mais, a fazer mais coisas, né? No teu caso, tu falou pra mim que
tu já estava bem posicionado no teu trabalho, né? Tu já estava com uma carreira consolidada naquele momento, né? Naquele momento você estava funcionária do Banrisul, certo? Exato. Uhum. Tá. E aí tu recebeu uma promoção, né? Para sair da onde você estava para gerenciar uma unidade em Porto Alegre, se não me engano, né? Uhum. E aí foi nesse momento que você engravidou, certo? E muitas mulheres, né, procrastinam o ter um bebê em função disso. Porque se tu vai levando isso, tá, mas agora eu almejo ter uma outra promoção, agora eu almejo ter... E aí sempre vai deixando para depois, né? Talvez dosar o teu desejo de ser mãe com a ambição, porque o trabalho sempre vão ter desafios, né? E ainda mais para quem está buscando crescimento, vão ter oportunidades, mas em algum momento você tem que dizer, não, agora eu vou me dedicar à maternidade. Isso é uma escolha, né? É uma escolha. E como saber exato o tempo que agora eu vou me dedicar para minha família, vou me dedicar para ter um bebê? Ai, não sei, para mim foi muito claro isso, muito talvez, acho que na mulher bate um momento, um relógio biológico, alguém fala, né, muitas vezes a gente ouve falar, o relógio biológico tá batendo e é o momento, mas como eu falei, da minha parte e da minha família, parecia estar tudo muito favorável. Era um desejo que eu tinha. Eu não queria ser mãe muito tarde, porque também pensava que ia ser mais difícil, e acho que você tem que estar preparado não só financeiramente, mas psicologicamente também, porque a criança vai exigir muito. E naquele momento eu me sentia com plenas condições, né, de ter tudo isso. Eu estava no auge, né, fui mãe aos 30 anos, então no auge da minha vida, e acho que deu tudo muito certo. E eu acho que é de cada um também, Sim. Assim como tem mulheres que se sentem super preparadas aos 40 para ser mãe, outras com 20 anos aí já estão encarando essa responsabilidade. Então acho que é muito particular de você sentir que é o momento, né, teu e da família, do esposo, enfim, dessa troca aí vamos encarar esse desafio de ser mãe. Ser mãe, pai. De trazer alguém para o mundo, né? Exato. Porque é uma responsabilidade muito grande, né? Muito grande. Muito grande. Aproveitando já o assunto também, no último bate-papo eu perguntei pro convidado, né? Se hoje... Chegam alguns momentos da vida, acho que tu já começa... O teu filho te ensina muito, né? E como o dele era bem pequeno, era 1 ano e 3 meses, né? Ele já aprende com o filho dele. Hoje, teus filhos já sendo adolescentes, o que tu aprende com eles? O que tu já aprendeu com eles, assim? Nossa, isso vamos dizer assim, de todos os lados tem oportunidade de aprendizado, né? Se a gente tá aqui batendo um papo porque isso pode ser útil para alguém, então tu imagina o que é o desenvolvimento dos teus filhos. É o tempo inteiro, quase que te desafiando a se tornar uma pessoa melhor, mais resiliente, ou até coisas que eles trazem de aprendizado geral, mas acho que muito mais em relação àquilo que você pode se tornar melhor como pessoa. Talvez depois que eles nasceram, eu fiz avaliações melhores, né, de como me comportar, de como agir em determinadas situações por eles, como ser mais amável, demonstrar mais os sentimentos. Então, várias coisas, assim, que acho que instiga a tua reflexão e faz com que você se torne melhor, estando aberto, né, a ter essa receptividade, tá aprendendo com eles. E para negócio também, chegou a aprender alguma coisa com eles? Que, de certa forma, tu consegue transmitir isso pro negócio, né? Vamos lá, às vezes pode ser que no teu caso tu aprendeu a ser mais amável, então, com os teus filhos. Às vezes tu pode ser também mais amável com os funcionários, ou sei lá, com um colaborador, ou com um fornecedor, com um cliente, né? Acho que posso chamar isso de empatia, né? Você começa a ter mais empatia com as pessoas e, principalmente, da minha parte, muitas vezes as pessoas falham ou não têm as melhores atitudes com você, e quando isso acontece, naquele momento, isso remete aos meus filhos. Eu penso, nossa, poderia ser meu filho. Ou meu filho também tem essa atitude que eu desaprovo. Então você reage de uma forma melhor quando alguém faz algo que desaprova. No meu caso, eu sinto isso, né? Faz sentido. Faz sentido. Uma coisa que ele falou pra mim que fez muito sentido, assim, eu pensei, caramba, olha só, como uma criança tão pequenininha, ela já ensina isso pra um adulto, né? Ele falou, cara,
eu aprendi com o meu filho, de 1 ano e 3 meses, que dormir não é tudo. Eu não preciso dormir tanto. Isso realmente deve acontecer, né? Isso, deve ter uma experiência essa muito parte é muito desafiadora para mim, foi muito desafiadora. E, nossa, eu sempre precisei dormir, faz falta para mim uma noite de sono não dormida, mas eu aprendi que por isso que é bom ser mãe cedo, ser pai cedo, porque... Tu tem mais energia também, né? Nossa, é muito difícil quando demanda, principalmente no primeiro ano de vida, que a gente dorme pouco, né, e tem que se dedicar muito nas noites, e no outro dia tem uma agenda importante no trabalho, e tem que tocar uma reunião, ou, enfim, receber pessoas de fora, e você tá com aquele sono atrasado. Para mim foi uma parte complicada de administrar. Desafiadora. Nossa. Desafiadora. E pra ti, quais são os principais elementos que tu acha importante para ser uma boa mãe? Ser uma boa mãe e ser uma boa gestora de negócio, né? Porque deve ser um desafio muito grande. Nossa, pergunta bem profunda e ampla. Normalmente é bem profunda as perguntas aqui. Vamos lá. Acho que para ser uma boa mãe é você poder dedicar atenção aos filhos e poder se conectar com eles ao ponto de entender as suas necessidades, dúvidas, seu suporte que eles precisam, estar presente, estar sendo uma fonte de atenção, de amor, de estar junto. Acho que é mais essa troca, assim, que eles têm que saber que você tá ali pro que der e vier, né, e se fazer presente. E isso, muitas vezes, deixa quem trabalha fora um pouco... Eu tinha essa percepção de que, será que eu tô fazendo o meu melhor? Porque como eu saio de manhã, vou trabalhar, volto no final do dia, e tenho poucas horas com eles, será que isso tá suficiente? Uhum. E eu ficava muito preocupada quando eles eram pequenos. Agora que eles estão na pré-adolescência, eu percebo que foi tudo certo e que isso é natural. Todos precisam, todos não, a maioria das pessoas seguem as suas carreiras, seguem o seu trabalho depois que tem filho, não consegue abandonar para se dedicar exclusivamente, né? E percebo que se esses momentos em que você está junto e passa uma noite em claro, ou que passa um perrengue junto, ou que eles estão sofrendo alguma coisa e te tem como referência para poder se sentirem melhores, se esses momentos são ricos, não é a quantidade de horas, e sim a qualidade. Né, daquele momento que você passa com seu filho, que vai estar fazendo uma base boa para que ele te tenha como referência e que ele realmente absorva aquilo que precisa, que os pais gostariam de estar passando, né? Então, acho que nesse sentido de ser um bom pai, uma boa mãe, é ter essa conexão formada de forma que eles te percebam e te tenham como referência e tenham se sintam seguros, nessa segurança. E estar presente de fato, né? Porque às vezes eu vejo isso, muitos pais com os filhos, mas tá ali mexendo no celular, tá fazendo alguma outra coisa, então acaba que não é o tempo, mas sim a qualidade de tempo que tem. Tu pode ficar menos, mas com uma qualidade, dando uma atenção maior para ele, né? E o desafio esse de ser gestora de um negócio, né? Um negócio de sucesso, um negócio grande que deve consumir muito tempo teu, e ser mãe. Tu leva eles para a escola ainda nessa idade? Sim, antes, quando o meu esposo era vivo, nós tínhamos uma divisão de tarefas. Um levava para a escola, o outro, né, fazia alguma coisa, mas depois que ele faleceu, eu entendi com os meus filhos que era muito importante para eles esse momento de levar e buscar da escola. Então, nós fizemos um combinado que, por mais ocupada que eu tivesse, eu não abriria a mão de levá-los e buscá-los da escola quando possível. Então, eu faço isso todos os dias. Eu posso dormir o horário que for, mais tarde que for, posso estar voltando de uma viagem cansada, mas no outro dia de manhã eu levo eles na escola. E esse nosso combinado é muito legal, porque às vezes é o momento do dia, queria acordar de manhã, tomar o café junto, e entrar no carro, ir até a escola, é o nosso momento. É o nosso momento de troca, é ali que vai acontecer, então a gente já formatou esse momento de família, né? Porque às vezes o almoço não dá, porque eu tô no trabalho, ou eles também têm uma atividade, ou no final do dia fica corrido, eles saem para catequese, ou eu chego muito tarde do trabalho. Então, a manhã nossa é sagrada, vamos dizer assim. É o nosso momento familiar. Que legal. E eu vejo, não é comum, mas eu tava escutando um podcast esses dias, assistindo um podcast, na verdade, esses dias. Eu não lembro de quem era exatamente, porque eu assisto bastante conteúdo, né? Até para me inspirar também, né? Mas
o cara falou, era um mega empresário, e ele falou assim, cara, eu tive um dia fenomenal no trabalho, sensacional. Foi um dia cheio de reunião importante, aqui, ali, não sei o quê. Mas o momento mais feliz do meu dia, eu tava pensando agora, foi quando eu levei meu filho pra escola de manhã. Aquele foi o momento mais feliz da minha vida, mais feliz do meu dia. Tive um dia cheio de compromisso, cheio de reunião, consegui eliminar muitas tarefas importantes que eu tinha na minha programação, mas se tu me perguntar qual foi o momento que eu tive mais prazer e mais felicidade, alegria, não que o trabalho não seja, né? Mas foi o momento que eu levei meu filho na escola. Isso deve ser um sentimento muito bom, né? Ainda não tenho esse privilégio, né? Espero ter logo, logo. Carol, então os filhos, né? Foi um projeto de sucesso, certo? Mas foi uma decisão que tu tomou na tua vida, Sim. né? Se tu pudesse elencar as 3 principais decisões em toda a tua vida, quais seriam? Olha, fazendo uma análise hoje, as 3 principais decisões da minha vida que mais impactaram nela e fizeram chegar onde eu cheguei hoje. A primeira delas foi eu escolher fazer uma faculdade, escolher um curso que fizesse sentido para mim. É uma decisão que a gente tem que tomar muito jovem, né? Eu passei no vestibular com 16 anos, então naquele momento eu me lembro que foi difícil de escolher, né? Acho que muitos jovens passam por isso. Que carreira eu escolho? Nossa, com tantas opções, com tantos cursos. E eu fiquei com uma dúvida enorme se eu faria direito ou se eu faria educação física, porque eu sempre gostei muito de esporte e eu jogava vôlei, enfim, adorava essa área. E até o último minuto, assim, fui dividida e acabei optando pelo direito. E acho que se eu cheguei onde cheguei foi por conta disso. Se eu tivesse naquele momento, lá naquela idade, escolhido fazer educação física, talvez o rumo da minha vida teria sido outro, né? Então acho que foi uma decisão importante que impactou a minha vida. A segunda, na ordem cronológica, então, foi quando eu decidi ter os meus filhos e fico muito feliz que eu tomei essa decisão de ser mãe, que hoje é algo que me realiza demais, assim, na vida. E a terceira importante decisão foi da minha carreira, quando eu escolhi, então, ir trabalhar com meu sogro, que me fez o convite lá quando a minha filha nasceu. Então, eu tinha uma outra carreira desenvolvida já, trabalhava há 9 anos no Banrisul, né, concursada, enfim, com uma carreira em andamento, e resolvi parar ela e atender essa solicitação do meu sogro e trabalhar com ele. Então, uma decisão que mudou também os rumos da minha vida, né? Então, hoje, se eu tô aqui à frente da Costaneira, já nesse momento há 12 anos, então, como CEO e tocando essa empresa, foi por essas decisões, né? E por toda essa bagagem aí da minha vida, enfim. E Caramba. Que fez chegar aqui. Então, você tinha um sonho, né? Um objetivo de seguir o direito, lá no início, né? Não chegou a fazer a prova. A OAB? Não. Porque quando eu me formei, quando eu cheguei no final da faculdade, eu já tinha feito estágios e já tinha entendido que eu não gostaria de ser advogada. Não era o que tu queria. Não era o que eu queria. Já entendi nesse meio do caminho aí da faculdade. E aí eu, naquele momento, tinha tomado a decisão que eu ia fazer concurso. Eu gostava disso, de algo mais focado. E aí eu pensei que eu ia ser fiscal da Receita Federal. Cheguei a fazer o concurso para fiscal da Receita Federal 2 vezes e acabei não passando. Era difícil, enfim, e passei em outros concursos, e aí foi que eu entrei para o Banrisul e iniciei minha carreira dentro do banco, né, já com esse foco, não, quero um concurso, é por aqui que eu vou seguir meu caminho. E aí tu foi e seguiu a carreira dentro do Banrisul, né? Aí teve uma decisão muito importante, né, que foi ser mãe, e a Costaneira chegou junto com isso. Tudo. Momento conturbado, porque quantas mudanças, né? Então, tive minha filha, tava com uma oportunidade dentro do banco, onde eu tinha passado no concurso para gerente de agência, o RH já tinha selecionado a agência, inclusive, era em Porto Alegre, uma agência que eu deveria estar assumindo, e por conta do nascimento da minha filha, eu solicitei ao RH do banco uma licença não remunerada, que o Banrisul tem isso. Eu ficaria 1 ano em casa, não recebendo, mas com a minha vaga me aguardando, stand-by, para quando eu voltasse. Eu pensei, bom, agora eu vou só me dedicar à maternidade, era um sonho muito grande, aconteceu no momento
momento que eu gostaria, né? Eu queria dar essa atenção máxima para o meu bebê naquele momento. E aí foi quando o meu sogro decidiu vir fazer o convite de ajudá-lo na empresa, trabalhar com ele, enfim. E eu pensei, por que não? Eu acho que isso não vai dar certo, trabalhar com família é difícil, né? Ainda mais sogro, não é meu pai, então como é que vai ser? E pensei, vou fazer esse teste, né? Agora eu tenho essa disponibilidade. Quando terminar esse período de 1 ano, eu vou voltar para o banco e vai dar tudo certo. Ele vai ficar feliz que eu ajudei ele um pouco, mas a vida levou para um outro caminho, não foi bem assim que aconteceu. Tu conseguiu ainda, nesse processo de gestação, trabalhar com o teu sogro na Sim, Costaneira isso. para ver e sentir o lugar. Mas, de qualquer forma, tu largar a CLT, né? Tu largar um trabalho que é bem remunerado, normalmente o banco, eu acredito que ele paga ainda bem, né? Mas largar esse conforto é um desafio, né? Sim. É um desafio porque eu estava passando por isso, né? Não como CLT, mas como prestador de serviço. Então, tenho minha carteira de clientes, né? E resolvi, então, também me desafiar e não criar uma empresa, né? Um podcast, criar 3 empresas. Então, assim, é desafiador. No teu caso, naquele momento, sabendo que tu tinha um emprego lá onde estava te aguardando com uma promoção, o que te levou a decidir se desafiar? Vários aspectos. O mais importante era o pedido do meu sogro muito sincero. E quando eu fui ajudar ele nesses momentos que eu não me dediquei full time no início, eu ia lá um pouco na empresa, ouvia ele, via o que eu podia ajudar, eu percebi o quanto ele estava realmente precisando dessa ajuda, porque a empresa estava passando por uma reestruturação, a empresa familiar, né, e meu sogro tentou fazer a sucessão com um CEO contratado do mercado, e não deu certo, foi um projeto bem frustrante, essa pessoa que veio trabalhar na empresa acabou desempenhando muito mal, e ele, então, naquele momento estava reestruturando para colocar a empresa num patamar que ele gostaria, então, estava precisando dessa ajuda, dessa força-tarefa, vamos dizer assim, e eu me senti muito útil naquele momento, até pela expertise de financeira que eu tinha, né, então foi bem legal essa questão de se sentir útil, de você ver o teu trabalho sendo bem usado e tendo um retorno do teu trabalho, né? Foi bem legal. E percebendo tudo que a empresa poderia proporcionar de desenvolvimento, eu fiquei bem motivada com esse desafio. Acho que quanto maior o desafio, talvez maior é a tua motivação, né? Isso mexe com a tua zona de conforto. Eu acho que quem busca se desafiar e quando encontra um desafio dessa altura, mexe com os brios, né? E aí eu percebi, nossa, tudo que eu estudei, tudo que eu sei sobre finanças não é suficiente. Eu vou precisar buscar ainda mais conhecimento. E eu gosto disso. Eu sempre gostei de estudar. E foi aí que eu decidi deixar o banco e fui buscar outros cursos e fiz esses 2 MBAs que você comentou aí no início e outros cursos para me tornar diretora de uma empresa, enfim, fui buscar fora e que foi bem legal. Tudo, né, engrandeceu aí o currículo e a vida, porque tudo que a gente busca e tenta se desenvolver, acho que traz uma bagagem legal de vida, né? Você Sim. usa em outros momentos também. Olha, quando a gente acha que sabe tudo, é o momento da gente parar e pensar, não, eu preciso estudar, eu preciso me aprimorar, né? E eu tô passando por isso também agora, Carol, porque antes eu tinha uma MEI como prestador de serviço, né? Pagava o imposto da MEI, mas não precisava ter esse cuidado e entender como é que funciona a contabilidade, financeiro, fluxo de caixa, enfim, etc. Agora eu tô entendendo um pouco mais como é que é esse mundo de realmente tu administrar um negócio, né? E é bem desafiador, mas é bom porque agrega, né? Nossa, muito. Agrega. E bem importante no teu caso. No momento em que tu resolveu aceitar esse desafio de ser a gestora, CEO já desde o início, né? Da Costaneira, tu percebeu que tu precisava aprender mais. Nossa. E aí foi onde tu foi na cadeira do aluno novamente para aprender. Foi, e que realmente me desenvolvi como profissional, né?
Até então, as habilidades que eu tinha serviam para o banco, mas elas eram limitadas. E acho que quanto mais oportunidades surgem para você fazer coisas diferentes, mais habilidades você vai, competências vai desenvolvendo, né? E se a gente aprende com os próprios filhos, imagina o quanto você aprende para poder liderar uma equipe, né, por exemplo. Então, acho que a questão de buscar aprendizado e estar se desenvolvendo, ela não pode parar nunca, nunca, nunca. Não, impossível você chegar num ponto de dizer que sabe tudo. Isso não é possível. Sempre a gente precisa estar se desenvolvendo e olhando para fora e vendo oportunidades de aprendizado, né? Acho que isso é uma máxima. E a limitação, ela existe, acho que dentro da nossa cabeça, né? Eu entendo, assim, que tudo que você quer, se você realmente desejar com vontade, você é capaz. Tem que internalizar que eu vou atingir esse objetivo e se dedicar, porque o resultado vem, né? Nós temos um cérebro, uma capacidade maravilhosa, e a gente usa uma pequeno percentual só, muito baixo, né? Muito baixo da tua capacidade. Então, quando surge um desafio, em vez de se apavorar com o desafio, em vez de paralisar frente ao desafio, pensa aquilo que você pode desenvolver e aprender e crescer com esse desafio. Se muitas vezes surge um desafio grande na tua vida, é porque talvez você precisa parar para refletir, né? O que eu tenho que me desenvolver, que habilidade eu vou ter que ter para superar esse desafio. E depois disso você vai se tornar uma pessoa melhor. Isso é fato, né? Então, nossa, já surgiu muitos desafios na minha vida, grandes, e o último agora foi perder meu esposo. E sempre você tem dois caminhos, ou paralisar e dizer, nossa, que desafio enorme, não vou conseguir, por que isso aconteceu comigo? Ou não vou conseguir sair disso. Ou encarar, o que eu vou aprender com isso, de que forma isso vai me tornar uma pessoa melhor, mais forte, ou eu vou conseguir desenvolver uma nova habilidade, enfim, né? E eu sempre encarei assim, que desafio é pra gente crescer. Agora, esse ano, então, voltei para os bancos acadêmicos novamente, porque eu tenho como propósito me desenvolver na segunda língua. Eu já falo espanhol, mas eu quero falar bem inglês, e faz falta nas minhas viagens, eu consegui escrever bem também. Então, estou aí fazendo um curso agora para aprimorar o meu inglês. Estou de volta lá no banquinho do colégio, do aluno, para desenvolver mais uma habilidade. Eu sempre falei, eu não gosto de inglês, eu prefiro espanhol porque é mais fácil, para mim era mais fácil pelo menos, mas mexendo mais na internet e pensando em visitar alguns lugares, a importância do inglês ela é fundamental, né? É importante ter inglês. Exatamente. E a Costaneira hoje, como ela tá, para onde ela olha, desde da tua entrada, o que mudou ali na Costaneira? A empresa ela é um organismo vivo, né? Acho que em todos os ramos, né? E na Costaneira, ela trabalha com moda, com design, com belo, e isso também é muito dinâmico, né? Então, trabalhar com acabamento é o que aparece quando a gente finaliza uma obra, uma casa, um sonho, né? Que a casa própria, hoje ter o seu apartamento, seu espaço, é um dos principais sonhos do brasileiro. E a gente aparece, né? A nossa parte, o produto que a gente comercializa é aquele que fica quando o restante da obra conclui, né? Então, trabalhar com belo é muito agradável, mas também muito dinâmico. O que é bonito hoje, amanhã já não é mais. Então, eu acho que nesses 10 anos que eu estou à frente da empresa, o que mudou foi a forma de olhar para esse material, como a gente busca, o quão rápido e dinâmico precisa ser para estar sempre atualizado, né, com o gosto, com aquilo que o nosso cliente está buscando. A gente trabalha com um cliente bem exigente, que ele conhece bastante, ele tem bom gosto, é refinado, então a gente precisa estar sempre tendo produtos à altura, né, para que ele realmente consiga ter aí o seu ambiente dos sonhos da melhor forma. Que é para onde ele vai olhar quase todo dia, né? Exato. E é importante você estar sempre se adaptando e estar ligado nas tendências também, né? E eu acho que isso vai muito de encontro, e pode ser uma coincidência, né? Com o teu explorar de países e de viagens, né? Tu aprende muito com essas viagens, além da experiência pessoal, mas tu consegue trazer ideias para dentro do negócio, para dentro enfim, da empresa?
Muito, riquíssimo. E conseguimos ver tendências, né? Ainda mais quando vai em algum país que é mais desenvolvido nessa área. Por exemplo, para o Brasil aqui, a parte de revestimentos cerâmicos é muito influenciada pela Europa. Então, o que acontece na Itália é importante para a gente ficar sabendo, porque é a nova onda que chega aqui. Então, agora em setembro, por exemplo, tem uma feira muito importante do nosso segmento de revestimentos cerâmicos. O que tiver de lançamento lá, a gente já tem que ficar antenado, porque vai ser a próxima onda, vamos dizer, design que vai afetar o Brasil, né? E assim por diante, mas cada viagem, cada país, cada cultura, acho que é um aprendizado que você traz, não só na questão de troca de experiência, mas também de conforto, de tipo de produto, tendências. Então, acho que sim, é muito importante, e a maioria das viagens que eu faço é com foco em já estar indo conhecer ou uma feira, ou uma mostra de arquitetura, de produtos, ou já indo e aproveitando o ambiente para conhecer um fornecedor novo. Hoje, dentro da Costaneira, nós fizemos a curadoria de uma marca própria, que se chama J Design, onde nós trouxemos para esta marca produtos de vários lugares, inclusive de outros países, que são exclusivos, só na Costaneira tem a distribuição deles, e que tem essa ideia de ser disruptivo, de ser um produto que agregue no design, que não tenha algo similar, né? Então, quando a gente já sai, já vai com esse olhar. Tem alguma coisa que seria interessante e que faria sentido para nós e que a gente não tem ainda, ou que está num nível de um produto que está num nível de desenvolvimento, uma tecnologia nova, né? Um produto com uma durabilidade melhor, com uma característica de acabamento diferenciada. Então, a gente já vai com esse olhar apurado. E eu acho que vocês devem entender muito bem o cliente de vocês, né? Eu estive lá esses dias conversando contigo, dei uma olhada pela loja. A loja, ela tem um design muito bonito, ela conversa muito com o tipo de cliente que vocês atendem, né? E, consequentemente, esse cliente, além da exigência, né? Quanto mais exigente o cliente mais informação vocês precisam ter, né? Isso é verdade. Por mais que pareçam simples os produtos, é só um piso, vamos dizer. Tem muita tecnologia aí. E para fazer uma escolha bem feita, os nossos consultores precisam saber de muitos detalhes técnicos. Então, hoje, a gente não faz apenas uma venda de produtos. A gente tem uma consultoria técnica para o tipo de produto. E esse trabalho é feito em conjunto com o profissional da arquitetura, porque geralmente o cliente ele tem já um design, ou um designer de interiores, ou um arquiteto, né, que está tocando a obra, ou até um engenheiro. E para isso, então, é feito em sinergia, né, com esse profissional, para selecionar o melhor tipo de produto que atenda a exigência técnica, que atenda o conforto, que atenda a especificação, né? Então, realmente tem todo esse cuidado, e o nosso pessoal é especializado no que faz, conseguindo entregar toda essa informação aí no momento da especificação. Uma coisa que nos bastidores nós conversando, né, que tu falou, que eu acho que assim, isso é animal, conseguir trazer essa sinergia de liderança de equipe, né? Você comentou que levou os líderes, né, os gerentes da Costaneira, que são 18, acho que era 18, né? Levou para uma viagem de aventura, mas na verdade, né, era mais uma dinâmica, né? E a Carol comentou que dos 18, 3 só pularam no bungee jumping. Verdade. Mas conta mais pro pessoal, Carol, qual foi o impacto positivo que essa dinâmica e essa viagem entre os gerentes, né, da Costaneira trouxe de benefício para a empresa? Então, uma vez por ano, quando nós finalizamos o planejamento estratégico, nós reunimos todos os líderes, né, onde é feito esse olhar do próximo orçamento e desenhado como vou atingir minha meta, o que eu preciso, quais as ferramentas, qual a estrutura, né? E geralmente essa demanda ela é muito maçante, olhar número, olhar margem, né? Resultado, o que eu vou fazer para atingir minha meta. Então a gente busca se ausentar
da empresa, vai em algum outro lugar para realmente conseguir ter novos ares, pensar fora da caixa. E foi muito legal que a gente optou por ir num parque de aventura, fazer esse trabalho. E além, então, dos números tão maçantes, a gente tinha dinâmicas como pular de bungee jump, descer em tirolesa, saltar com pêndulo, enfim, que acaba mexendo com o outro lado, né? E acredito que o maior impacto foi as pessoas acreditarem que podem, primeiro, encarar os seus medos, né? E ter um espírito de equipe mais aguçado, porque muitas coisas eram feitas em time, e depois de conseguir concluir a tarefa e ver que é capaz de fazer algo que nem tinha se preparado para aquilo, ou muito disruptivo para a pessoa, aquela sensação de eu sou capaz, né? Isso foi muito legal, acho que foi uma das melhores dinâmicas que nós fizemos e que conseguiu realmente mexer com a equipe de liderança e a gente pôde identificar ali qualidades e habilidades naquelas pessoas que você nem imaginava o quanto elas eram capazes e conseguiram se desafiar, né, de uma forma diferente, mas que realmente é uma experiência que você leva para a vida, assim, e que mexe com quem já pulou de bungee jump deve saber o quanto mexe internamente, né, esse tipo de desafio. Sei bem, e que legal, vocês devem colher frutos até hoje, né? E é uma experiência que a empresa proporciona para os seus, né, gestores, né, os seus, não são gestores, não, os seus gerentes, né, os seus colaboradores. E além deles se desafiarem, muitos deles talvez nem sabiam que tinham esse poder. Isso impacta ativamente, não só na vida deles, pessoal, como na vida profissional, né? Exato. Que legal. Deve ter sido uma ideia tua, né? Ou não? Vou dizer que é do time, né? A gente tem uma equipe muito boa, tanto marketing, vendas, o nosso RH é muito atuante, então... Eu achei que era tua porque, né, tu é praticante de esportes radicais, né? Porque fazer o salto em paraglider, nossa, isso deve ser muito difícil. Sim. Deve ser muito difícil. Deve ser muito difícil no aspecto desafiador, né? Porque você pular ali numa asa e o teu corpo é o para-choque, né? Isso é verdade. Mas eu acho que aquilo que vou ser repetitiva, mas quando você tem um desafio e você entende que quer muito fazer aquilo, não tem nada que te limite, né? Então, claro, o esporte radical, ele vai mexer muito com o lado da tua coragem, né? Vai te desafiar internamente. É algo que me agrada, né? Tanto é que na minha juventude, logo depois da adolescência ali, eu fiz o curso de paraglider, eu por muitos anos voei e competia, inclusive, competi até internacionalmente aqui no sul brasileiro, adorava, é algo realmente que inspira, mexe com os brios e faz você se sentir assim mais vivo, né? Adoro esportes radicais, adoro adrenalina, enfim, não tive coragem de saltar no bungee jump, apesar de eu adorar. Fui uma das que recusou na nossa dinâmica, mas acho que quem consegue enfrentar algo, pulou de paraquedas, saltou de bungee jump, ou fez algo assim, ou fez um rafting, né? Mexe, é bacana e, de novo, faz você refletir que todo desafio, todo medo, ele é dominado, então é dominável, né? E que muitas vezes tem coisas que você vai fazer com medo mesmo, né? E tem que ser não tem como. E tem que saber usar esse recurso, né? E assim é no trabalho também. Vai surgir um desafio, vai surgir um cliente mais difícil, vai surgir um problema muito complicado e você vai precisar encarar. E vai ter que fazer com medo mesmo de não dar certo. E depois, no final, quando dá certo, a satisfação que vai vir de você ter encarado aquele desafio e ter conseguido completar aquela tarefa é muito prazerosa, é muito bom saber. Eu venci, eu consegui. E eu posso, né? E eu posso. Eu posso. Depois de eu ter pulado do bungee jump, eu já... foi instantâneo. Eu já comecei a pensar algumas coisas. E eu me perguntei assim, cara, Douglas, tu não precisa ter medo de nada mais, cara. Porque se tu pulou do maior bungee jump do Brasil, 150 metros de altura, de cabeça para baixo, só segurando uma corda e confiando nessa corda, e eu acredito nesse lado espiritual também, porque eu não confiei só na corda, não. Acima de tudo, eu tinha um desejo muito profundo e eu não sabia de onde vinha esse desejo de pular de bungee jump. E eu procrastinei por um tempo, né?
medo, né? Com certeza. Era o principal, né? E aí tu vai procrastinando, mas chegou um momento que eu falei, chega. Então, trazendo pro lado espiritual, de fato, eu não confiei só na corda, não. Eu confiei em algo muito mais forte, porque tava me dizendo pra ir lá. E no momento instantâneo eu já pensei, cara, se tu pulou desse bungee jump, tu pode fazer o que tu quiser. E eu acho que isso é muito gratificante, né? É o que o esporte radical, claro, tem pessoas que não vão fazer, né? E tá tudo certo, mas elas podem se desafiar em outras áreas de outras formas, né? Mas eu sugiro sempre que as pessoas façam, e inclusive convidei vários amigos meus, e eu acho que essa dinâmica que tu fez entre a equipe é, assim, espetacular. Parabéns. Dá para fazer outras coisas, dá para praticar outros esportes, eu acho que isso une a equipe, une família, une pessoas. É legal, porque tu vai estar sempre não se doando só para si, mas se doando pelos outros quando tu pratica um esporte em coletivo, né? É verdade. Legal. E isso de buscar essa conexão maior com o espiritual, acho que faz muito sentido e talvez é muito pessoal de cada um, mas acredito que através do esporte, né, seja ele qual for, pode ser até aquela pessoa que gosta de jogar o seu futebol, ele proporciona isso, esses momentos em que você tá fora do contexto de casa ou do trabalho, fazer uma atividade, nem que seja uma corrida na rua, que eu gosto de fazer também, proporciona, né, talvez essa conexão maior. E que é um pilar também, eu acho que a gente tem, né? A família, o trabalho, mas também tem o pilar da saúde, né? É isso, a saúde mental, a conexão espiritual, acreditar em algo maior, né? E eu acho que é muito benéfico, né? Para quem consegue manter na sua rotina, né? Para que tenha o equilíbrio, né? O equilíbrio, importante, né? Falam muito sobre equilíbrio. Tu sempre foi uma pessoa equilibrada em todas as áreas ou em algum momento da tua vida tu chegou a desequilibrar, focar mais em outra? Sim, em algum momento da minha vida eu trabalhei demais. Tá. E eu acho que é algo que pode acontecer, né? Muitas vezes a gente quer que as coisas no trabalho andem de um ritmo, né, talvez maior, e acho que em algum momento eu passei do ponto nisso. Hoje eu tento não abrir mão da parte da saúde, né, até porque eu tenho uma responsabilidade muito grande com os meus filhos, a gente é sozinho, né, então eu entendo que esse pilar saúde, eu tenho um momento de fazer minha atividade, de estar com isso em dia, eu não estou abrindo mão de dedicar alguns momentos para isso. Mas tu achou que foi importante esse desequilíbrio para o teu desenvolvimento ou teu crescimento, que seja profissional? Naquele momento que eu dediquei muito ao trabalho, eu achei que era importante. Mas depois que passam alguns anos e você olha para trás, pensa, olha, se eu tivesse talvez dedicado um pouco pro lado da saúde, teria sido melhor, né? Talvez o objetivo eu teria alcançado igual. Então talvez demoraria mais, quem sabe? Pode ser. Então, talvez hoje eu faria diferente. Mas naquele momento pareceu muito importante e eu dediquei ao trabalho muitas horas e em bastante intensidade, abrindo mão de coisas importantes, como esse momento da saúde, e muitas vezes abrindo mão de estar com a família. E tu pratica esporte hoje? Faz alguma prática de exercício? Sim, hoje eu gosto muito, né, de corrida. Eu faço academia 4 vezes por semana, gosto de malhar. Então, eu sigo com a minha rotina ali, da qual eu tento ser bem disciplinada. Eu imagino, né? Deve ser um desafio muito grande para ti também, porque cuidar de família, 2 filhos, levar para a escola, dirigir uma empresa, né? Uma empresa que não é uma empresa pequena. Vocês têm quantas unidades hoje? Considero uma empresa de médio porte, né? São mais ou menos 100 colaboradores e nós estamos abrindo a 9ª loja no estado agora, no próximo mês. Parabéns. E ainda cuidar de si, né? Como é que tu faz essa divisão? Existe um cronograma desde manhã até tu segue a linha? Olha, eu sou bem disciplinada em relação a isso e a minha agenda ela é bem controlada. Então eu tento manter em dia, né, tudo que eu me proponho. Claro que tem momentos em que é desafiador manter a agenda do dia, mas à medida do possível eu consigo, sim, dar conta, mas com essa disciplina rígida. Parabéns. É um desafio muito grande mesmo, né? Bom, chegando perto do meio-dia, normalmente a gente começa a dar uma fomezinha, eu acho, né? Galera, eu vou falar para vocês da Padaria Pão Quente. A Padaria Pão Quente, ela fica localizada na Rua Bento Gonçalves, aqui em Lajeado.
E para vocês que volta e meia estão pelo centro de Lajeado, não tem onde comer ou ainda estão pensando o que comer, passa lá, porque eles fazem a la minuta das 11 às 4 horas da tarde, de segunda a sábado. Para quem quer comer um docinho, uma tortinha, né? Quem é que não gosta de um docinho? Quem quer comer um salgado também? Particularmente, eu sou apaixonado pelos salgados e doces deles, porque são artesanais. Então, é sensacional. Para vocês que têm interesse em contratar um buffet de salgados e doces para seu evento, para sua festa, eles trabalham com delivery também. Então, eu vou deixar o QR Code aí na tela. E é o Instagram deles, vocês chamam eles lá, vai estar na bio, o WhatsApp, e fala com o Moisés lá, que eles tenho certeza absoluta que vão atender vocês da melhor forma possível. Tá bom, galera? Bom, Carol, ontem eu tava falando com um amigo meu, e nessa meia conversa tem uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo. E para os convidados também, né? Só que essa mesma pergunta eu me fiz essa semana, e eu fiquei pensando... porque qual é o meu propósito, ele está muito bem claro em relação ao podcast. Mas eu me perguntei quando eu tive a ideia de ter ele, da onde surgiu esse interesse, né? E foi num dia onde eu estava falando com um cliente que eu visitei. Normalmente, os clientes que eu atendo são clientes, não são sempre pessoas conhecidas, né? Não estão no meu círculo, né? Às vezes é uma indicação. E muitas vezes é um cliente prospectado de uma outra cidade, às vezes até de outro estado, né? E conversando com ele, e a gente batendo um papo, 1, 2 horas, 3 horas, eu já fiz reunião de 6 horas. E era a primeira reunião, eu conheci a pessoa na reunião. E aí conversando, ela falou toda a história da vida dela. E aí eu pensei, cara, eu precisava ter uma câmera no meu olho aqui. Eu preciso andar com uma câmera, porque o que tá me falando é que tem um conteúdo muito rico. Que pena que mais pessoas não possam ter esse conhecimento, só quem tá aqui falando contigo, né? E ali, acho que nasceu a semente dentro da minha cabeça. Em ter e fazer aquilo. E fazer isso, né? E ontem, falando com esse meu amigo, eu falei pra ele, cara... ele perguntou como é que tá o projeto e tudo mais. Eu falei, cara, se eu pudesse, eu faria todos os dias. E realmente, eu faria todos os dias isso aqui. Eu gosto de paixão mesmo fazer isso aqui, né? E essa pergunta... eu sempre faço para os convidados, porque eu acho que mostra muito de quem é a pessoa, né? Você, Carol, se tu pudesse fazer algo hoje, ou daqui um pouco algo que tu já faz, pudesse fazer o resto da tua vida, mas você não iria ganhar R$1 com isso, o que tu faria? Então, falar de propósito é algo muito legal, e principalmente para as empresas. E eu acho que quem tem um negócio já pode ter percebido isso, que a empresa já sai ganhando porque ela sabe qual é o seu propósito. Está lá escrito no quadro, missão, visão, os valores da empresa, tem um propósito claro e definido. E muitas vezes nós, pessoa física, a gente demora para entender qual é o nosso propósito nessa vida, né? Uhum. Então, acho que essa pergunta vem muito ao encontro disso. E como a empresa já sabe qual é o seu propósito, é muito importante que isso seja disseminado, divulgado e que todos os colaboradores saibam, que seus clientes saibam por que você existe, né? Então, lá na Costaneira, a gente tenta deixar isso muito claro, o nosso propósito, que é transformar os sonhos dos nossos clientes em ambientes maravilhosos, em ambientes que eles desejam e possam usufruir da melhor forma. E aí a gente para e pensa, bom, eu tô alinhado com esse propósito, né? Porque para te trabalhar numa empresa onde você ama o que você faz, onde você se sinta parte, vista a camisa, esse propósito tem que estar alinhado. O que a tua empresa está se dedicando tem que fazer sentido para aquilo que você acredita, né? Eu acho que essa sinergia tem muito a ver. Assim como vão ter clientes que vão gostar muito do teu formato, gostar muito da forma como você faz as coisas, e outros que não vão ter aquela conexão. Eu acho que tem esse alinhamento de propósitos também, né? Então, eu percebo o quanto isso é importante na empresa, e a gente tem lá internamente, por hábito, divulgar, e eu mesma, quando falo com todos os colaboradores, antes de levar a mensagem principal, abordo a nossa missão, o nosso propósito, para que isso esteja muito claro, muito alinhado, né? O que a gente faz. Mas como pessoa, então, algo que eu faria sem muito esforço,
e que me deixaria muito satisfeita, é seguir fazendo o que eu faço. Porque eu faço porque eu gosto, foi uma escolha, e eu sou muito realizada, tanto no meu trabalho quanto na maternidade, na minha vida, enfim. Então, o que eu faço hoje, faço com todo o coração. Faria o resto da tua vida faria o resto da minha vida se eu não recebesse nada por isso, porque realmente é uma satisfação, é uma alegria, a forma como conduz, por mais que as pessoas dizem, nossa, como tu dá conta, a agenda é complicada, mas para quem tá ali tocando no dia a dia, não tem esse peso. Não tem, porque é prazeroso. E toda a dedicação, ela tem um retorno. E muitas vezes esse retorno não é no valor, não é no final do mês o teu contra-cheque, né? A satisfação, ela vem em você se sentir realizado, em você ver que impactou outra pessoa, em você ver que o cliente está satisfeito, em você ver os teus colaboradores crescendo e muitas vezes até assumindo novos cargos em outras empresas, porque eles tiveram uma base boa de ensinamentos na empresa que passaram. Então, eu percebo quanto a gente já desenvolveu pessoas, quantas oportunidades a nossa empresa já gerou, quantos empregos, quantas famílias, e isso é o que me alegra, sabe? É esse impacto social, é estar desenvolvendo pessoas, é estar deixando clientes satisfeitos. Acho que isso tem um peso muito grande. Sabe que tu falou um negócio que eu acho que eu compactuo muito dessa ideia, a questão de transmitir os valores e princípios da empresa para o funcionário, para o colaborador, antes mesmo dele ser contratado. Porque a pessoa ela precisa criar essa ligação. Saiu um estudo, isso faz uns 3 anos atrás, num evento que eu participei, que eu tive acesso a esse estudo, que de 9 a cada 10 pessoas que são mandadas embora, 9 são mandadas embora pelos seus valores comportamentais, mas são contratadas pelos seus valores técnicos. Então, a raiz disso acontecer tanto, de tanta gente saindo de um trabalho para o outro, não estarem, de certa forma, abraçando a empresa, vestindo a camisa, né, como muitos falam, é porque ela não conectou o propósito dela, que às vezes ela mesma tem dificuldade em saber o que é, né? As pessoas têm muita dificuldade de saber o que é o seu propósito. Mas, às vezes, tu chega numa empresa que o propósito da empresa está muito definido, e tu compactua com aquilo lá, e aquilo lá te puxa. E eu acho que isso, bem provável, vocês devem fazer bastante, né? Parabéns. E que legal isso, da parte de vocês, né? Trazer isso para o colaborador, porque com certeza um colaborador feliz e fazendo parte daquilo ali, se sentindo parte daquilo ali, vai trabalhar muito mais, com muito mais prazer, né? Exato. Legal. Quem gostaria de conhecer um pouco mais a Costaneira? Como é que essa pessoa encontra a Costaneira hoje? Olha, para conhecer um pouco mais sobre a empresa, acho que natural no primeiro momento nas redes sociais, né? A Costaneira está presente no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, um canal de comunicação, no Telegram também, a gente tem uma lista de transmissão, onde a gente divulga as promoções da empresa, as campanhas, e as lojas físicas, onde todo mundo é muito bem-vindo para visitar uma loja, ir lá tomar um café, conhecer, porque mesmo que não esteja construindo nesse momento, acho que o tipo de produto que a gente trabalha, ele é inspirador, e muitas vezes, indo lá e conhecendo, você fica com vontade de fazer alguma mudança em casa, às vezes está lá procrastinando, até gostaria de mudar o meu banheiro, a minha cozinha, ou fazer uma área de estar diferente, uma parte gourmet, enfim, e a gente acabou não fazendo. Mas se você vai lá, visita e vê as possibilidades que tem, a tecnologia que existe hoje nos materiais, né, começa a se inspirar para trazer algo mais confortável para o seu lar. Então, acho que um convite para as pessoas irem até a loja, conhecerem nosso pessoal, vai estar recebendo muito bem, mesmo quem não for com o objetivo de preciso de um revestimento, preciso de um produto, quero vir conhecer, quero saber o que tem de tecnologia, quero ver que tipo de material existe, vai até lá, toma um café, vai fazer participar de um workshop que a gente oferece nas lojas também, sobre tendência, sobre materiais, e é convidado a isso. Acho que seria uma forma de conhecer. Bacana. Bom, Carol, a gente está encaminhando para o fim, né? Eu gostei muito desse podcast, desse bate-papo, porque tu trouxe alguns valores muito interessantes e mostrou
principalmente a força que tu tem e a garra que tu tem, né? De ter passado por alguns desafios na tua vida. E eu acho que o maior dele foi a questão do teu esposo, né? E só mostra o quão forte e mulher tu é, né? E acima de tudo, tu é uma mulher muito decidida, né? Que te passou por alguns processos de decisões na tua vida desde cedo, desde muito pequeno. Desde decidir uma faculdade, que eu acho que ainda tem muita gente indecisa nesse momento de escolha, porque a gente está ainda amadurecendo, né? Mas lá atrás tu já sabia o que tu queria, e aí tu sabia que tu não queria mais aquilo lá também, né? E automaticamente te levou aonde tu tá hoje. Parabéns, tá? Eu acho que o Brasil, o mundo, ele precisa de mais mulheres ainda colocando a cara, falando sobre a sua vida, falando dos seus desafios, porque isso cada vez mais vai influenciar e impactar mais mulheres ainda. E eu acredito nisso. Tem muita mulher com muita força, muita garra. A mulher tem uma força diferente do homem, né? Mas ainda tem muita mulher que tá guardando aquilo, né? Tanto é que na dinâmica que tu fez com o teu grupo, dos 3 que pularam o bang jump, 2 foram mulheres, né? Então, isso mostra o poder da mulher. Parabéns, Carol. Obrigado por ter aceito esse convite, tá? E para encerrar definitivamente, não sei se tu tem mais algum apontamento para falar. Não. Tudo certo? Tudo certo. Para vocês que ainda não se inscreveram no canal, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, comenta. Se você está escutando esse podcast pelo Spotify, deixe um comentário, deixe uma dica, uma sugestão, um próximo convidado que você gostaria de ter aqui, tá bom, galera? Carol, uma pergunta a final, e essa pergunta também eu faço para todo convidado, tá? Se estivéssemos só eu e você no mundo, e o mundo, ele tá definitivamente acabando. Todo o resto das pessoas já foram eliminadas, já não estão aqui, né? E tu também não vai estar mais aqui. Tu tá indo embora. Tu vai se deslocar e não vai mais existir. Só que antes de tu ir embora, tu vai deixar uma mensagem para mim. E essa mensagem é para mim reconstruir o mundo. Que mensagem seria? Nunca pensei nisso. Mas com certeza seria algo de acredite no teu potencial. Acredite nos teus... naquilo que a tua mente te sugerir. Porque todos nós temos uma capacidade infinita. E toda limitação, ela tá dentro da nossa cabeça. E aquilo que a gente desejar com muita vontade, com muito entusiasmo e se dedicar, eu tenho certeza que vai conseguir realizar e fazer com que os teus sonhos e objetivos se concretizem. Que basta acreditar em você mesmo. Ótimo. Acredite em você. Só você pode te impedir, né? Exatamente. Bacana. É isso aí, galera. Estamos finalizando mais um bate-papo aqui do Papo de Gigantes. Espero que tenham gostado e até a próxima.